Estamos de volta com o nosso programa Filosofando. Professora Sônia, como entender Jesus de Nazaré do ponto de vista da doutrina espírita? Márcia, a filosofia espírita da existência, ela é ampla, porque ela vai abordar não somente a nossa vida aqui na Terra, conforme nós estamos explicando, mas também a vida em outras dimensões, muito embora nós conheçamos muito pouco ainda dessas dimensões. Por que eu digo isso? Existe uma passagem muito interessante no Evangelho segundo o Espiritismo que eu acho que as pessoas não prestaram muito bem atenção. Ele está contido, essa frase, no capítulo Fora da Caridade não há salvação. Eu vou ler só um trechinho para que os nossos internautas e telespectadores entendam o que eu quero dizer. Ele diz assim, no item 9, Fora da Caridade não há salvação, a frase, a verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada. E a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada ao seu adiantamento. Então, o que nós sabemos do mundo espiritual? Me diga. Muito pouco. Muito quase pouco. nada. Muito pouco. Por isso que nós precisamos entender que o nosso processo atual é um processo de assimilação, de compreensão e de assimilação, que nós somos espíritos eternos, né? Ou seja, imortais a partir do instante em que nós somos criados e nos tornamos eternos daqui em diante, não é isso? Sim. Então, nesse aspecto, o professor Herculano Pires desenvolve no livro Introdução à Filosofia Espírita um capítulo muito interessante que ele chama de Cosmossociologia Espírita. O que é a Cosmossociologia Espírita? Eu vivencio aqui, aquilo que nós já dissemos, eu vivencio aqui, mas também eu vivencio em outros mundos, o meu espírito passa por outras experiências em outros mundos, na convivência solidária com outros espíritos que também vivem em outras dimensões. Então, imaginar isso seria até utopia, né? Mas nós podemos, pelo menos, acreditar na fala que os espíritos nos trazem, não é isso? Muito bem. Aí, tendo em vista essas colocações e observações que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, a doutrina espírita como um todo, os livros do professor Herculano Pires, nessas reflexões da filosofia espírita da existência, nós podemos entender que o Evangelho segundo o Espiritismo é altamente consolador, conforme eu já disse no bloco anterior. E por que ele é consolador? Porque ele vai explicar para nós alguns aspectos. Por exemplo, se nós tomarmos o Evangelho, nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados, o capítulo 8º, bem-aventurados os puros de coração. Ser puro de coração não quer dizer aspirar à santidade e ingenuidade. Nada disso. Nós não somos ingênuos e nem somos aspirantes à santidade, mas é viver um estado de espírito verdadeiro. O que é isso? É você se integrar à sua existência, respeitar o corpo que você tem, respeitar o outro, respeitar a vida que te cerca. Isso é ser puro de coração, ter fé em Deus, né? No capítulo 10º, nós temos uma outra bem-aventurança consoladora, os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque perdoam. Não é? Não é verdade? E alcançam misericórdia também, não é? Então, o perdão, nesse sentido, ele não é somente uma atitude ética e moral, né? Ele encaminha a uma atitude de saúde, porque a pessoa que odeia, a pessoa que tem raiva, né? A pessoa que sente cólera, ela é uma pessoa enferma, né? Se nós passarmos essa análise para o momento que nós estamos vivendo agora, será que a humanidade não está enferma? E como nós precisamos ser mansos e pacificadores como Jesus. Exatamente, que é uma outra bem-aventurança. Numa época como a nossa. Exato. Então, onde é que está isso? Está no capítulo 9,
do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, bem-aventurados os mansos e pacificadores. Nós estamos vivendo tempos de beligerância, não é? Tempos hostis, tempos nos quais o ser humano, infelizmente, olha para o outro ser humano e vê um inimigo, não vê um semelhante. Então, se nós formos analisar os momentos que o Brasil está vivendo, por exemplo, e transportarmos o nosso olhar para o Oriente Médio, que é um outro exemplo, o que acontece ali? O ódio tomou conta, né? Então, não há mais diálogo, não há mais... O ser humano não se olha mais, não olha mais o outro ser humano como um semelhante, como alguém que está ali, né? Ao contrário, quer ocupar o espaço do outro, quer a terra do outro. Isso é muito primitivo. Você não acha, Marcela? Com certeza. Né? E se nós voltarmos um pouquinho na questão anterior, nós vamos ver então por que esses conselhos de Jesus são sempre atuais, porque o Evangelho é sempre o melhor código, né, de conduta a seguir e porque Jesus foi considerado o nosso maior modelo e guia, né? Exatamente. Então, lá no próprio Evangelho nós vamos encontrar, já no capítulo 17, o sede perfeitos, né? Então, o homem de bem, o homem e a mulher de bem, né? Então, nesse sentido, se nós temos ali um código de conduta, porque ali é um código de conduta, como você deve proceder, como que você deve se comportar em determinados momentos da sua vida, está ali, né? Não existe outro caminho, está ali, né? Os bons espíritas, por exemplo, né? Será que nós, no movimento espírita atual, nós estamos sendo bons espíritas? Essa é uma pergunta que precisa de uma resposta muito bem pensada, né? E para finalizar, a fé que transporta montanhas, que é o capítulo 19, a fé que é mãe da esperança e da caridade. Bem, estamos chegando ao fim desse nosso programa e eu gostaria de lembrá-los de que, se você quiser falar conosco, deixar seu comentário, sua dúvida, sua sugestão, é só você nos contactar através do filosofando@tvmundomaior.com.br. Também, se quiser aprofundar os seus estudos, você terá bastante material de pesquisa no site do nosso portal de estudos, filosofiaespírita.org. Também poderá falar conosco através do Facebook, compartilhando esse programa, interagindo, ou assistir a esse programa nosso e a outros da rede através do youtube.com/TV Mundo Maior. Temos, então, novamente um encontro para a semana que vem. Não perca. Até lá.